Como vocês terão a ocasião de ouvir, eu estou aqui para colher mesmo muita experiência, porque eu estou numa província de Angola. Angola tem 18 províncias. Eu estou numa província de Angola que é no interior, muito alto, quase a 2.000 metros, com um clima diferente, um clima continental, que faz frio à noite, de madrugada e de manhã cedo, e depois à hora do almoço sobe um pouco a temperatura e tem extremos. E nós, neste momento, ainda não temos nenhum caso positivo de Covid confirmado. Então, estamos numa grande expectativa, numa grande ansiedade. Por quê? Esta província tem cerca de 3 milhões de habitantes. Nós temos fronteira com a Namíbia, uma fronteira muito extensa que é difícil controlar, porque há muitos pontos de entrada. Alguns nem sequer têm estrada, propriamente dito, são caminhos no meio das florestas. Então é muito difícil de controlar a fronteira com a Namíbia. E neste momento, Luanda já se pode dizer que tem uma transmissão comunitária do vírus. E há 2 províncias do país que estão em aquilo que a gente diz em barreira sanitária. Quer dizer que ninguém pode sair de Luanda sem um teste de confirmação, se está negativo ou não, e apenas aquelas mínimas deslocações que são obrigatórias entre as províncias. Então, nós estamos aqui numa grande ansiedade, estamos numa fase em que estamos a testar portanto, os pacientes, né, como nós dizemos, aquelas pessoas que têm mesmo que entrar na província, quer seja pela fronteira da Namíbia, quer seja por Luanda, que trazem mercadoria, que vêm fazer serviços, etc. E estamos com teste rápido. Temos estas limitações que neste momento só testamos com teste rápido, que nos dá a possibilidade de IgM e IgG, e quando temos algum IgG suspeito positivo, ou ao IgM só tivemos 4, que depois vieram confirmados negativos, nós fomos em quarentena. De qualquer das maneiras, o meu hospital foi considerado como ponto focal para atender os doentes graves de Covid, e aí começaram os problemas, não é? Como sabem, em geral, os países africanos têm muitos problemas em relação aos sistemas de saúde, não têm capacidade nenhuma de absorver grande número de doentes infectados ao mesmo tempo, principalmente doentes sintomáticos. Nós temos uma população que faz uma vivência muito de rua, eles saem todos os dias de casa para poder sobreviver, muitos deles com menos de $1 por dia, portanto, vão procurar a forma de arranjar comida, arranjar alguma subsistência na rua todos os dias. Não é a população que fica em casa, é a população que convive muito, é muito aberta, convive muito, tem espaços abertos onde se juntam, onde fazem mercado, onde conversam com um amigo, onde a vida é muito vivida com o vizinho. Então, estas perspectivas todas nos assustam, nos põem numa ansiedade muito grande, porque não fazemos ideia nenhuma do que é que nos espera. Não fazemos ideia nenhuma. A questão começou em preparar uma unidade que possa receber doentes graves. Claro que estas questões básicas de ser um local dentro do hospital onde haja acesso fácil e individualizado, um local arejado, um local onde possa facilmente se fazer um raio-x com um raio-x portátil, um local onde o laboratório consiga dar uma resposta mais ou menos rápida, portanto que não seja, se for fora do hospital, que não seja muito longe. A questão do oxigênio, nós não temos oxigênio nas rampas, né? Temos que andar a carregar garrafas de oxigênio, portanto, se é perto, se é longe, onde é que vamos buscar o oxigênio suplementar, se a fábrica fica longe, se fica perto. Então essas questões todas tiveram que ser ponderadas e a questão dos ventiladores, nós conseguimos aqui arranjar espaço para 26 doentes simultâneos apenas e 13 ventilados. Não temos possibilidade agora, neste momento, de avançar para maior ventilação que isso. Então, a questão está neste ponto, mas a nossa principal preocupação são os recursos humanos. Gostaria de perguntar como é que o Brasil, nestas regiões onde não tem médicos, que são experimentados em ventilação, como é que resolveu o problema?
A nossa proposta aqui, e com isso nós participamos no Colégio de Medicina Intensiva, que tem estado muito a trabalhar connosco online, é utilizarmos os técnicos de anestesia. Nós temos aqui um enfermeiro que é especializado em anestesia, que usamos muito nas províncias e nos locais mais recôncavos, onde se pode fazer cirurgia, onde há bloco operatório mínimo, etc. Estes técnicos de anestesia substituem os médicos especialistas de anestesia. Têm muita prática no uso de aparelhos de anestesia. E nós fizemos um update de formação destes técnicos para usar os ventiladores, recorrer, pronto. É verdade que eles têm sempre um médico por trás, mas às vezes eles têm mais experiência do que o próprio médico que não é intensivista, não é? E então gostaria de ouvir a experiência de outros países no que se diz respeito a isso. As nossas equipas são assim, constituídas, estamos a fazer formação e estamos preparados para ir atendendo os doentes graves desta forma, com enfermeiros emergencistas, com enfermeiros que são técnicos de anestesia, têm treino em aparelhos de anestesia, com os médicos que temos, e poucas equipas conseguem ter sistematicamente um médico de cuidados intensivos. Aqui no Brasil, doutora, o governo federal, através do Ministério da Saúde, eles fizeram um chamamento público a todos os profissionais de saúde, isso já lá meados de, quando começou isso a acontecer, final de fevereiro, começo de março. Então, muitos médicos, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe de saúde pôde fazer um cadastramento que teria a intenção de trabalhar nas regiões onde não tinha provisão de profissionais, e a partir desse chamamento, eu entendo até, não sei a Cecília, porque ela está pelo Médicos Sem Fronteira, mas a nossa equipe, por exemplo, da Cruz Vermelha aqui do Paraná, a Cruz Vermelha Brasileira, né, que nós temos uma filial aqui, e aqui no Paraná nós temos um hospital. Nossa equipe inicialmente foi através desse chamamento, então nós tivemos mais ou menos uns 13, 14 médicos que fizeram algumas missões para Manaus e outras para o Pará, né? Mas sempre através desse chamamento do Ministério da Saúde. E com o tempo, o que a gente entendeu também? O Brasil teve condição de aprender um pouco com os outros países, né? Nós aqui no Sul, o Guilherme também é aqui do Sul, nós tivemos o privilégio de que a nossa onda está acontecendo agora, né? E aqui na minha cidade, talvez hoje seja o pior dia de todos até o momento, né? Nossos hospitais, as nossas UTIs hoje estão gerando em torno de 90%, 93% de ocupação aqui na capital. E enfermarias, apartamentos giram em torno de uns 80%. Então, nós pudemos aprender algumas coisas e nos permitiu ser um pouco mais plástico a estrutura, né? Então, eu vou dar um exemplo para a senhora, doutora Maria. No começo, era altamente proibitivo a gente falar em VNI, em paciente COVID, né? O tempo passou e não foi isso que a literatura demonstrou. Isso, eu queria fazer alguns comentários assim, sobre as discussões. Eu acho que, com relação à VNI, eu acho que a gente usou relativamente, assim, bastante nas nossas unidades, tá? O que a gente viu, é claro que a gente leva em consideração todas essas restrições que a Irene mencionou, né? A gente sabe que a gente coloca mais a equipe em risco, mas eu acho que, principalmente com relação às dificuldades da Maria Antunes, né? Eu acho que caiu um pouco nisso, né? Eu acho que, de forma geral, os grandes problemas que eu vi, né, nesse mundão aí de médicos generalistas fazendo terapia intensiva, né, ou fazendo medicina interna e terapia intensiva, né, um dos problemas, né, foi uma das coisas que facilitou que a gente entubasse um pouco menos foi a VNI. Então, acho que isso, assim, para regiões que realmente você não tem staff, né, que você não tem ventilador, porque uma outra coisa que me assustou um pouco da estratégia que foi feita no Brasil em forma geral, né, foi essa distribuição de ventiladores, né, porque distribuir ventilador não é fazer leito de UTI, né. Então, uma das coisas que eu vi no interior do Amazonas foram hospitais que tinham leitos de cuidados intermediários e que receberam quantidades obscenas de ventiladores, né,
e que tinham mortalidades de 100% dentro da UTI, né? Eu já cheguei a visitar num dos hospitais que eu falei, quantos pacientes vocês extubaram? E eles falaram, nenhum. Né? Então, o que eu identifiquei como problemas muito graves com relação, né, a médicos não qualificados trabalhando nas unidades, né, e eu concordo com a Irene de novo que esse é um número muito pequeno de pacientes, então, em termos de investimento em saúde pública, também para Maria Antunes, aí tem sempre a questão, né, referência versus UTI, né, porque eu acho que entre você ter uma unidade de terapia intensiva com pessoas que não estão qualificadas para fazer ventilação, para fazer fisioterapia respiratória, para fazer sedação e usar vasopressor decentemente. Eu acho que são as 4 coisas que eu vi, assim, maior quantidade de iatrogenias, vamos dizer assim, né? Sedação é uma coisa gravíssima, né? As pessoas não sabem usar fentanil, não sabem, né? Titular a sedação de forma apropriada. Então, eu fico nessa questão, e essa foi uma questão que eu tive com muitos gestores, né? Será que é melhor você capacitar mais leitos de UTI no interior ou será que é melhor você melhorar o seu sistema de referência e tirar aqueles poucos pacientes graves de lá e investir no interior para cuidar desse mundão de gente que só precisa de oxigênio e fisioterapia respiratória? Né? Teoricamente, esses caras eles mal precisam de médico. Né? Aquele caso moderado, assim, ele passa batido, ele melhora sem a gente, muitas vezes. E outras vezes ele precisa só de um oxigênio. Então, a diferença, né, de investimento em estrutura de saúde que você faz por um caso de um paciente que não precisa de tubo e de um paciente que precisa de tubo é muito diferença, né? Então, assim, em termos de intervenção em saúde, eu acho que para nós vale muito a pena a gente investir no moderado. Não dá para a gente esquecer o grave, né? E quando eu digo grave, eu digo intubados e não entubados, né? Então, assim, eu acho que não dá para esquecer esses pacientes que vão complicar, né? Então, eu acho que às vezes conseguir uma ambulância, principalmente nesses contextos, né, Maria? Eu acho que às vezes conseguir uma ambulância, um ventilador de transporte e só uma pessoa que saiba ventilar essa pessoa durante o transporte, talvez seja mais fácil do que investir em vasopressor, em catéter, né, em tantas coisas que vêm associadas ao cuidado desse paciente grave de UTI. Então, às vezes, apesar das distâncias, né, e eu fazia referência em Amazonas, né, de avião, né, então a gente fazia referência de hidroavião, né, de avião monomotor, né, então a gente também tem esse problema logístico muito forte no Amazonas, né, e a pressão que eu sempre fiz foi nesse sentido de que, olha, a não ser, né, eu não conheço todos os contextos, mas a impressão que eu tenho é que pro Covid, assim, se você não tem recurso sobrando, o ideal é você investir no moderado e dar um jeito de transportar o grave para fora da região onde você tem menos recurso, né? E só mais um comentário que eu queria fazer era com relação aos testes, né? Eu concordo de novo com a Irene que assim, eu tendo a achar que é melhor não ter nenhum teste do que só ter o teste rápido, pela minha experiência que eu tive em Manaus. Então, assim, para mim o teste rápido, eu assim, tive uma experiência muito ruim com ele, né? Mas com a sugestão de que nós, Médicos Sem Fronteiras, a gente está usando em África, em vários países, o Gene Expert, né? Que é uma máquina, né, para fazer exame de tuberculose que a gente tem em África, em muitos países a gente usa muito, né? E que se você tiver os últimos 2 modelos da máquina e fizer um upgrade na internet de um software qualquer, você consegue os cartuchos para Covid-19 de GeneXpert, que são rápidos e é considerado um PCR, com todas as limitações também de coleta e tudo, né? Da questão de você ter mais vírus na via aérea alta ou na via aérea baixa, dependendo, né? A gente teve também, em São Paulo, eu trabalhei no hospital, no M-Boimirim, né? Que também é um hospital de referência. Lá eu trabalhei fiz assistência lá. Então, eu tive esse lado também de médica, né? Eu trabalhei com as duas coisas, apesar de Médicos Sem Fronteiras eu fazer pouca assistência. Mas eu acho que é por aí um pouco, né? Usar os recursos com as coisas que realmente a gente sabe que tem um valor. E hoje eu acho que realmente, né, o teste rápido tem um valor muito baixo. E eu acho que o paciente grave de UTI realmente, para uma maioria ou para regiões com uma população baixa, em que você vai ter poucos casos, eu acho que o negócio é investir no sistema de referência. Tá, muito obrigado. Eu gostei muito desta conversa. São experiências muito diferentes, em situações diferentes, mas aprendemos um bocado de
de cada um de vocês. E pronto, cá estamos à espera do que nos vai acontecer. Estamos preparando o melhor possível. E temos fé que vamos conseguir ultrapassar isto sem cair na catástrofe, não é? Que é o que a gente quer. Realmente estamos apostando mais agora, não tanto em doentes graves, mas em doentes moderados. E vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer. É isso. Boa sorte, viu, Mariana Antunes? Muito boa sorte para Obrigada. vocês aí. Obrigada.